Você já sentiu que as forças invisíveis do universo conspiram contra a sua prosperidade? Que por mais que trabalhe, economize, planeje, sempre parece faltar algo? Que as bênçãos materiais escorrem por entre seus dedos como água? Não é coincidência, não é sua imaginação. Existe um motivo espiritual pelo qual sua casa não consegue reter as bênçãos de prosperidade que Deus deseja enviar para você. E hoje, através de uma revelação extraordinária do Padre Pio, vou compartilhar com você um segredo guardado por séculos nas tradições mais antigas da espiritualidade cristã. Este conhecimento foi deliberadamente ocultado porque seu poder é imenso. Famílias inteiras transformaram suas vidas após compreenderem esta revelação. E não estou falando apenas de prosperidade material. Estou falando de uma transformação completa que afasta as forças negativas, dissolve conflitos familiares e abre os canais divinos de abundância. O que vou revelar hoje mudou minha vida completamente. Eu estava à beira da ruína financeira. Minha família se desintegrava em conflitos constantes e a energia da minha casa era pesada, sufocante. Então, recebi esta mensagem inspirada nos ensinamentos do Padre Pio, um santo conhecido por seus milagres e por sua conexão direta com o mundo espiritual. Você sabe que o Padre Pio tinha os estigmas, as chagas de Cristo em seu próprio corpo. Por 50 anos, ele carregou estas marcas físicas, sangrando diariamente sem explicação médica. Este homem tinha um acesso ao divino que poucos conseguem imaginar. E entre suas revelações menos conhecidas está este segredo sobre Santo Antônio, e o ponto exato da sua casa que serve como portal para a abundância celestial. O que descobri me deixou em choque. Havia um lugar específico na minha sala, um ponto energético crucial, que estava completamente desprotegido, permitindo que a inveja, a desarmonia e a escassez entrassem livremente em meu lar. Este mesmo ponto, quando protegido pela imagem de Santo Antônio, posicionada exatamente como vou ensinar, se transformou num canal de bênçãos tão poderoso que em apenas 40 dias minha situação financeira começou a mudar dramaticamente. Pessoas que aplicaram este conhecimento relatam promoções inesperadas, oportunidades surgindo do nada, dívidas sendo milagrosamente saldadas. E mais importante, a paz retornando ao ambiente familiar, como se uma presença sagrada tivesse estabelecido residência entre eles. Mas devo alertá-lo, há um modo correto de fazer isso. A posição exata, as palavras que devem ser pronunciadas, o momento certo do dia. Se feito incorretamente, pode não apenas não funcionar, mas potencialmente intensificar os problemas espirituais do seu lar. Esta revelação é tão poderosa que preciso perguntar: você está realmente preparado para receber este conhecimento sagrado que pode transformar completamente sua vida material e espiritual nas próximas semanas? Se sim, vamos continuar. Vamos agora voltar no tempo para compreender a profundidade desta revelação. Santo Antônio de Pádua, nascido em Lisboa no século XI, não é apenas o santo das coisas perdidas, como muitos pensam. Seu poder espiritual vai muito além disso. Poucos sabem que Santo Antônio era conhecido como o Martelo dos Hereges e o Arca do Testamento, títulos que revelam sua autoridade espiritual sobre as forças que se opõem à verdadeira prosperidade divina. Durante sua vida, Santo Antônio realizou inúmeros milagres relacionados à providência divina. Há relatos de famílias à beira da fome que, após sua intercessão, encontravam alimentos em suas despensas vazias. Comerciantes falidos que, inexplicavelmente, viam seus negócios florescerem novamente após invocarem sua proteção. Lares divididos por conflitos que encontravam a reconciliação pela sua intercessão poderosa. O que poucos sabem é que Santo Antônio compreendeu algo fundamental sobre a estrutura espiritual dos lares. Ele percebeu que cada casa, cada moradia, possui pontos energéticos específicos, portais por onde as bênçãos divinas entram ou por onde as energias negativas podem se infiltrar. É como se nossa casa fosse um organismo vivo, com seus próprios pontos de acupuntura espiritual. Um Padre Pio, séculos depois, com sua extraordinária capacidade de enxergar além do véu que separa o mundo material do espiritual, confirmou esta verdade antiga. Em suas visões místicas, ele frequentemente mencionava como podia ver correntes de luz dourada entrando em determinados pontos das casas que visitava. E como em outras residências, via sombras escuras bloqueando estes mesmos pontos. As casas têm seus próprios corações, dizia o Padre Pio. E quando este coração está protegido pelas forças celestiais, toda a família prospera, não apenas materialmente, mas espiritualmente. Em sua sabedoria, Padre Pio reconheceu em Santo Antônio um protetor especial destes pontos energéticos do lar. Não é de acaso que na tradição popular, Santo Antônio é invocado para encontrar objetos perdidos.
O que realmente acontece é que sua energia espiritual reorganiza o caos, restaura a ordem divina nos ambientes, permitindo que o que estava perdido seja encontrado, seja um objeto físico, seja a prosperidade que parecia ter abandonado a família. Você já notou como algumas casas parecem naturalmente acolhedoras, enquanto outras, mesmo luxuosas, transmitem uma sensação de vazio? Como algumas famílias, mesmo com recursos modestos, sempre parece ter o suficiente, enquanto outras, com rendas substanciais, vivem em constante ansiedade financeira? A diferença está precisamente neste ponto energético que o Padre Pio revelou. Este ponto se localiza na sala de estar, o coração da casa, onde a família se reúne. É um ponto que, segundo as tradições antigas, serve como uma antena espiritual, captando as energias do universo. Quando desprotegido, este ponto se torna vulnerável. Padre Pio identificou como o portal de abundância da casa. Muitas pessoas têm imagens de santos em suas casas, mas poucas compreendem o poder transformador que estas imagens podem ter quando posicionadas nos locais corretos e ativadas com as orações adequadas. Não se trata apenas de devoção. Trata-se de compreender as leis espirituais que governam nosso mundo e utilizá-las para o benefício de nossa família. Você já deve ter notado que existem pessoas naturalmente sortudas para quem as oportunidades parecem surgir do nada. Pessoas que, mesmo em tempos de crise econômica, conseguem prosperar. O segredo não está na sorte. Está na conexão espiritual que estabeleceram, muitas vezes inconscientemente, com as forças de abundância. Agora, imagine poder estabelecer esta conexão de forma consciente, direcionada, fortalecida pela intercessão de um santo poderoso como Santo Antônio e pela sabedoria revelada de um místico como o Padre Pio. Imagine transformar sua casa num verdadeiro imã de prosperidade, onde as dificuldades financeiras gradualmente cedessem lugar à abundância, onde os conflitos familiares fossem substituídos pela harmonia. Esta não é uma promessa vazia, não é um sonho impossível, é uma possibilidade real, baseada em princípios espirituais sólidos que têm transformado a vida de milhares de pessoas que tiveram a coragem de aplicá-los. E agora chegou o momento que você esperava. Vou revelar exatamente como identificar este ponto especial em sua sala, como posicionar a imagem de Santo Antônio e quais palavras pronunciar para ativar este portal de abundância em seu lar. O segredo que o Padre Pio revelou é profundo em sua simplicidade. Segundo suas visões místicas, cada sala de estar possui um ponto específico que funciona como um receptor e transmissor de energias espirituais. Este ponto não é determinado pelo tamanho ou formato da sala, mas por sua relação com o movimento do Sol e com o fluxo natural de energia da casa. Para identificar este ponto em sua própria sala, você precisa observar onde o Sol nasce em relação à sua casa. O ponto de poder se encontra sempre no canto da sala que está diagonalmente oposto à direção do nascer do Sol. Se o Sol nasce voltado para a frente de sua casa, então o ponto de poder está no canto posterior direito da sala. Se o Sol nasce voltado para os fundos de sua casa, então o ponto está no canto frontal esquerdo. Esta localização não é arbitrária. Nas tradições espirituais antigas, o Sol representa a manifestação divina, a fonte de toda vida e prosperidade. O canto diagonalmente oposto ao nascer do Sol representa o ponto onde a energia solar, após circular por toda a casa durante o dia, se concentra antes de recomeçar seu ciclo no dia seguinte. Identificado este ponto este canto da sala, você deve colocar ali uma imagem de Santo Antônio. Não precisa ser uma estátua grande ou cara. Pode ser uma pequena medalha, um quadro ou mesmo uma pequena imagem impressa. O importante não é o tamanho ou o valor material do objeto, mas a intenção espiritual com que ele é posicionado. A imagem deve ser colocada preferencialmente sobre um tecido branco ou azul claro, cores que, segundo o Padre Pio, amplificam a energia de proteção e prosperidade. Ao lado da imagem, coloque uma vela branca, símbolo da luz divina que Santo Antônio trará para seu lar. Mas atenção,
Este posicionamento por si só não é suficiente. É necessário ativar este ponto de poder através de uma oração específica que o Padre Pio ensinou. Esta oração deve ser recitada por 3 dias consecutivos, sempre ao amanhecer, quando o sol está nascendo. Depois disso, a oração deve ser repetida uma vez por semana, preferencialmente às terças-feiras, dia tradicionalmente dedicado a Santo Antônio. A oração é a seguinte: Santo Antônio, servo fiel de Deus e protetor dos lares, eu consagro este canto da minha casa à tua proteção poderosa. Assim como encontrastes o menino Jesus quando ele parecia perdido, ajuda-me a encontrar a prosperidade que parece ter se afastado da minha família. Coloco-me sob este lar num santuário de paz, harmonia e abundância. Afasta daqui toda inveja, todo conflito, toda escassez. Atraia para esta casa as bênçãos materiais e espirituais que minha família necessita. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Após recitar esta oração, acenda a vela e deixe-a queimar completamente. Isto simboliza a luz divina que vai gradualmente se espalhando por toda a casa, dissolvendo as sombras da escassez e do conflito. O Padre Pio explicava que este ritual simples, mas poderoso, cria um campo de proteção espiritual ao redor da casa que funciona de 3 maneiras distintas. Primeiro, bloqueia as energias negativas que podem estar sendo direcionadas para a sua família. Inveja, ciúme, maldições, que, segundo o Padre Pio, são causas espirituais reais de muitos problemas financeiros aparentemente inexplicáveis. Segundo, dissolve gradualmente os bloqueios energéticos que Deus e protetor dos lares, eu consagro este canto da minha casa à tua proteção poderosa. Assim como encontraste o menino Jesus quando ele parecia perdido, ajuda-me a encontrar a prosperidade que parece ter se afastado da minha família. Coloca-me sob este lar num santuário de paz, harmonia e abundância. Afasta daqui toda inveja, todo conflito, toda escassez. Atrai para esta casa as bênçãos materiais e espirituais que minha família necessita. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Após recitar esta oração, acenda a vela e deixe-a queimar completamente. Isto simboliza a luz divina que vai gradualmente se espalhando por toda a casa, dissolvendo as sombras da escassez e do conflito. O Padre Pio explicava que este ritual simples, mais poderoso, cria um campo de proteção espiritual ao redor da casa que funciona de 3 maneiras distintas. Primeiro, bloqueia as energias negativas que podem estar sendo direcionadas para a sua família. Inveja, ciúme, maldições, que segundo o Padre Pio, são causas espirituais reais de muitos problemas financeiros aparentemente inexplicáveis. Segundo, dissolve gradualmente os bloqueios energéticos que possam ter se acumulado dentro da própria casa ao longo do tempo. Ressentimentos entre familiares, memórias de conflitos passados, padrões negativos de pensamento que se perpetuam inconscientemente. Terceiro e mais importante, abre um canal direto para as bênçãos divinas de prosperidade, criando uma espécie de imã espiritual que atrai oportunidades, recursos e soluções para os problemas financeiros da família. É fundamental compreender que este não é um ritual mágico de efeito instantâneo. O Padre Pio alertava que as transformações ocorrem gradualmente, em um processo que respeita o tempo divino e o livre-arbítrio de cada membro da família. Tipicamente, os primeiros sinais de mudança começam a aparecer após 40 dias, um número significativo na tradição cristã que representa períodos de transformação espiritual. Estes sinais podem surgir de maneiras surpreendentes. Muitas pessoas relatam sonhos profundamente simbólicos nos primeiros dias após iniciarem esta prática. Sonhos com água limpa, com árvores carregadas de frutos, com casas sendo reformadas, todos símbolos de renovação e abundância, que indicam que o processo de transformação já começou no nível espiritual. No plano material, os primeiros sinais frequentemente incluem pequenas coincidências favoráveis, um desconto inesperado, um pequeno aumento, o aparecimento de objetos que estavam perdidos. Estas pequenas bênçãos são apenas o começo, os primeiros indicadores de que o canal de prosperidade está sendo gradualmente desobstruído.
À medida que o processo avança, transformações mais significativas começam a ocorrer. Conflitos familiares de longa data começam a encontrar resoluções. Oportunidades profissionais surgem de lugares inesperados. Dívidas encontram caminhos de resolução que antes pareciam impossíveis. Padre Pio explicava que isto ocorre porque Santo Antônio não apenas intercede pela família, mas também ajuda cada membro a sintonizar-se melhor com seu propósito divino. Quando estamos alinhados com o nosso propósito, a prosperidade flui naturalmente, pois estamos em harmonia com a vontade divina para nossas vidas. É importante ressaltar que esta prática não substitui o trabalho, o esforço e a responsabilidade pessoal. Pelo contrário, ela cria as condições espirituais para que nossos esforços gerem frutos mais abundantes. É como preparar o solo para que as sementes que plantamos possam germinar e crescer com todo o seu potencial. Muitas pessoas me perguntam se é necessário ter uma fé inabalável para que este processo funcione. O Padre Pio respondia a esta questão com sua característica sabedoria. Não é a quantidade de fé que importa, mas sua qualidade. Mesmo uma fé pequena como um grão de mostarda, se for sincera, pode mover montanhas. O importante é realizar este ritual com sinceridade, com respeito, com uma genuína abertura para a intervenção divina em sua vida. Outro aspecto fundamental que o Padre Pio enfatizava é a importância de manter este canto da sala limpo e organizado. A desorganização física reflete e reforça a desorganização espiritual. Por isso, este espaço dedicado a Santo Antônio deve ser mantido sempre limpo, harmonioso, livre de objetos quebrados ou desnecessários. A cor das paredes deste canto também pode influenciar a eficácia do ritual. Cores claras, branco, azul